Glória a Deus, muito boa noite galera, Link Ágape e você que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, a Igreja Caminho Ágape, aqui de Bragança Paulista. Hoje nós estamos aqui em mais uma noite glorificando a Deus e podendo falar do amor dele, falar da palavra do Senhor. E hoje a gente está com uma palavra aqui direto do trono dos céus, eu tenho certeza, porque Deus falou muito no meu coração quando eu estava pensando um pouco nessa palavra. E eu queria compartilhar ela com vocês. Hoje ela está muito enfática e eu acredito muito que Deus vai, se você ficar com o seu coração aberto, sensível à voz de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração assim como Ele falou no meu. Amém? Mas para isso a gente precisa primeiramente estar disponível, disposto ao trabalhar de Deus. Primeiro passo, porque senão a gente não consegue deixar com que o Evangelho nos transforme, nos mude. Porque se a gente ficar com o coração duro, a gente não consegue deixar o trabalhar de Deus agir nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente acha que não está fluindo as coisas e Deus não usa a gente, diversas coisas. Mas é porque primeiramente há uma barreira. E a gente precisa romper com isso de uma vez por todas e deixar o Deus Todo-Poderoso trabalhar no nosso coração, para só assim a gente começar a estar sensível à voz de Deus. Aí eu tenho certeza, meu irmão, que Ele vai te usar, que Ele vai nos usar. Porque a vontade de Deus é nos usar. A palavra de Deus mesmo dá direção para a gente ir pregar o Evangelho. Amém? Antes de mais nada, vamos fechar nossos olhos agora, vamos adorar a Deus com uma oração. Vamos fazer essa oração juntos, amém? Aonde você estiver na sua casa, feche seus olhos. E Senhor Deus e Pai amado, nós nesta noite queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por mais um dia que está se findando, ó Deus, e mais um final de semana acontecendo nas nossas vidas, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e graças a Deus, graças te damos, ó Deus, porque nós estamos aqui e é somente pela tua graça, somente pela tua misericórdia. Não há nada de nós mesmos, ó Deus, mas do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos juntos, ó Deus, crescer como igreja do Senhor e ouvirmos a tua palavra, estarmos sensíveis à tua palavra, que nós possamos abrir nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos espirituais e que nós possamos ser transformados através do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós entronizamos a tua presença nessa noite, Pai, e que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira no nosso coração, ó Deus. Todo achismo caia por terra agora em nome de Jesus e que nós possamos juntos a Ti adorar, ó Senhor, a Ti engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, pedindo direção, discernimento, sabedoria, ó Deus, e principalmente um coração humilde, quebrantado na Tua presença, porque senão o Senhor não consegue assim falar conosco, porque nós às vezes deixamos o coração duro. Ah, meu Deus, que nós possamos te ouvir agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, quero pegar essa galera de jovens aí, a gente entender esse evangelho hoje, que está no livro de Marcos, vai abrindo em Marcos, capítulo 1. E hoje a gente vai falar um pouco aqui em 2 capítulos, amém? No capítulo 1 e depois a gente vai um pouco mais para o final de Marcos, no mesmo livro. E a gente vai entender um pouco aqui de uma parada muito forte, muito interessante, que vai mexer um pouco com as nossas estruturas. Por quê? Quem aqui é cristão, quem aqui é evangélico, quem aqui defende, né, o escudo, levanta mesmo e fala assim, eu sou cristão, eu adoro a Jesus, eu sirvo a Deus. Amém. Mas não é só por palavras. E não é só por ir nos cultos, agora a gente não está conseguindo ir nos prédios, né, presenciais, por enquanto, amém? Porque agora, nos próximos dias, eu tenho certeza que provavelmente a partir do dia 1º a gente vai começar novamente nos encontrar um pouco devagar, um pouco com algumas cautelas, mas com as suas precauções, mas a gente vai começar a voltar um pouco aos templos físicos para juntos adorarmos a Deus, né? Então vamos devagarzinho, galgando passos, etapas. Essa quarentena está dando uma trégua para a gente aí, porque existiu muita oração, existiu muita luta espiritual, e você que orou, você que pagou o preço, sabe muito bem disso.
né? Então Deus está ouvindo nossas orações e no momento certo Deus está trabalhando, amém? E a gente vai ver aqui na palavra do Senhor que a gente não pode falar somente que é cristão, erguer uma bandeira gospel e dizer eu sou evangélico. Não, a gente precisa praticar a palavra de Deus. O que nos institui, o que nos mostra que nós somos filhos de Deus de verdade é quando nós praticamos a palavra de Deus. Quando nós não colocamos em prática, irmãos, se coloca assim em dúvida aquilo que nós somos, porque a gente não pode julgar ninguém, mas nós podemos julgar a árvore. Se a árvore não dá fruto, então alguma coisa de errada tem. Você já pegou uma árvore de, sei lá, de banana, talvez ela não está dando banana, por que ela não está dando banana? Porque alguma coisa deve estar acontecendo. E se sair outro fruto ali, então ela não é um pé de banana ali, amém? Não é isso. Alguma coisa de errado tá, amém? Então vamos em Marcos capítulo 1. A gente vai ver aqui que existiu um homem, João Batista, grave bem esse nome, João Batista. E aqui no primeiro capítulo ele diz que ele veio dar as boas novas. Ele veio inaugurar e falando a respeito de Jesus Cristo, ele veio anunciar o reino dos céus. Ele veio anunciar que o Filho de Deus estaria ali começando a andar pelas aquelas cidades, andando ali, vindo ali, né? Olha o que ele fala. A boa notícia é que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. E ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Então João Batista, ele veio para preparar o caminho, anunciando ali a chegada do Filho de Deus, anunciando ali o reino de Deus, que o próprio Jesus Cristo estaria entronizando ali depois. Mas antes disso, teria o profeta Isaías já anunciou que chegaria um homem anunciando ali o arrependimento, anunciando ali as boas novas. E olha que forte isso aqui. E a gente vai se encaixar mais para frente. Ó, no capítulo 1, versículo 4 diz: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Olha a mensagem que ele pregava. Eles chegaram perto dele e abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus... Perdão, irmãos. E versículo 4 ele fala assim: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Agora entra a mensagem: Arrependei-vos, seus pecadores, e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Tem outra versão que diz: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a todos vós. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém ouviram João, e eles confessaram seus pecados, e João batizava no Rio Jordão, e eles usavam roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro, e comia gafanhotos, mel do mato. E ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Até aqui que eu quero falar, porque Deus falou comigo nos primeiros versículos aqui. João Batista, ele veio e ele teve uma finalidade para anunciar o arrependimento, anunciar que viria ali alguém maior do que ele, depois dele viria alguém mais importante que ele, e ele começou a anunciar a vinda dele. Ele começou a abrir o caminho para Jesus Cristo. E para chegar ao reino de Deus, tem que ter primeiramente arrependimento de pecado. Eu vou repetir: para chegar ao reino de Deus na minha e na sua vida, tem que ter primeiramente o arrependimento dos pecados. E olha que tremendo, esse líder, esse João Batista aqui, ele era um cara que pregava a verdade. Ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se os seus pecadores e sejam batizados, e Deus vai perdoar vocês. Essa era a mensagem dele. Era curto e grosso, ele falava, e era assim, não tinha vírgula, não tinha ponto. Com ele era assim, 880.
arrependei-vos. Ele não dava recado, era assim, era papum. Arrependei-vos, pecadores. Sejam batizados e Deus perdoará vocês. Arrependei-vos dos seus pecados. Olha que tremendo, porque ele não tinha medo de falar a verdade. Foi profetizado lá em Isaías, o profeta Isaías profetizou que João Batista viria, um homem viria, abriria o caminho ali, né? Deus enviaria o mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Adiante de Jesus, adiante do reino de Deus, viria antes um pregando o arrependimento. E aí vem comigo em Marcos também, no capítulo de número 16, no último capítulo, ele vai dizer assim, ó, Marcos 16, versículo de número 16. Um pouquinho antes, do 15, ele fala assim: então vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vou te falar algo, meus irmãos, jovem, adolescente que está me ouvindo aqui agora. A gente às vezes está passando um momento na face da terra, um momento aqui que a gente está vivendo, e a gente está entendendo, muitos estão entendendo errado. Eu acho que entendeu errado. Não entendeu o propósito ainda do que, por que vocês estão entronizados nessa terra. Porque nós temos que falar do arrependimento de pecados. Nós somos hoje uma geração que nós temos que pregar a verdade e lançar aí ao mundo afora o arrependimento de pecados, para com que venha o reino de Deus e transforme a vida das pessoas. O reino de Deus, ele transforma, ele muda, ele dá direção, ele dá uma vida nova, ele dá a salvação eterna, ele faz tudo isso. Mas para isso chegar no coração de uma pessoa, assim como chegou um dia na minha vida e na sua, primeiramente, o primeiro passo é o arrependimento. Sem arrependimento de pecado não tem vida eterna, porque daí não tem como Jesus, não que ele não possa, mas ele não arromba a janela. Ele entra devagarzinho no teu coração para transformar a sua vida e transformar a minha vida. Muitas vezes, e eu quero falar hoje com jovens, com adolescentes, estão vivendo uma vida que está embramada ali no pecado, não consegue sair, sabe? E então não consegue pregar, não consegue lançar o anúncio real, que é trazer. Você sabia que você e eu somos a porta-voz do reino de Deus? Nós somos hoje os João Batistas. Eu até anotei aqui, cadê os João Batistas? Cadê os João Batistas desta geração? Porque parece que nós estamos, nós vivemos todas as coisas, menos esse compromisso de pregar o evangelho por toda criatura. Ide, pregai o evangelho por toda criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós não fizermos isso, e se nós não dermos, se nós não dermos, enfatizarmos isso, por que nós estamos aqui? Você já parou para pensar por quê? Porque de nada vai valer, irmãos, passar a vida inteira nessa terra e não ganhar nenhuma alma, não plantar nenhuma semente no coração. E eu quero dizer uma coisa, às vezes você pode falar assim, mas eu preguei, mas eu não consegui trazer a pessoa, vamos supor, para a minha igreja. Um exemplo, tá? Mas não fique triste por causa disso, porque Jesus não quer convidar as pessoas somente para fazer parte de uma membresia de um templo. Ele quer fazer que você e eu sejamos parte de uma membresia no corpo de Cristo. Então a gente deve se entristecer se nós não conseguirmos levar uma alma para o céu. Mas isso não diz que nós podemos pregar o evangelho e a gente tem que lançar sementes e outra pessoa pode jogar água e a outra pessoa pode depois ir colher aquela semente, colher o fruto daquela semente, sabe? Porque você foi porta-voz, você pregou o evangelho. Aonde você for, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, no ônibus, seja no Uber, seja em qualquer lugar, seja a porta-voz de Deus, seja um João Batista,
Mas eu vou te falar uma coisa, claro, cada um tem o seu jeito de pregar o evangelho. Se hoje Deus está falando com a gente, é para a gente despertar o nosso coração. Eu acho que essa mensagem é um chacoalhar, sabe? Um chacoalhão e falar assim, acorda, porque você tem que pregar o evangelho. De nada mais importa, de nada mais vale se você não pregar o evangelho, não vale a pena. Você tem que pregar o evangelho. Ah, mas é meio careta, é meio sem graça. Olha, a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente pensa, porque se a gente pensar nisso, Jesus vai lembrar disso um dia. Vai lembrar e vai falar, mas peraí, você teve vergonha de mim, não anunciou o evangelho, você não pregou, você esqueceu de falar de mim, teve vergonha. E aqueles que têm vergonha de Jesus, por que vai morar no céu? Não tem cabimento, entendeu? Essa mensagem veio primeiramente para mim, irmãos, porque eu preciso me posicionar e bater no peito e falar assim, eu sou cristão, eu preciso aonde eu for pregar o evangelho. Não importa para quem, não importa aonde. Deus vai me usar no momento certo. E quando você menos esperar, você vai ser um João Batista pregando. Não que você vai usar o mesmo termo falando arrependei-vos seus pecadores, porque dependendo do lugar que você está, é complicado. Mas o que pode acontecer? Deus te dar estratégia. Eu estou lendo um livro de provérbios aqui em casa com a minha esposa, e nós estamos aprendendo da palavra de Deus sabedoria, pedir discernimento a Deus. E se nós formos sábios, tivermos sabedoria do alto, de Deus, discernimento da palavra, Deus vai usar a nossa boca como João Batista, com intrepidez e coragem, mas com sabedoria, inteligência, discernimento, para pregar para toda criatura. Então não vem com essa de falar assim, mas Deus não me usa porque eu sou tímido. Deus usa os tímidos da maneira exata. Deus às vezes não quer me usar porque eu sou meio explosivo. João Batista era muito louco. O cara passava de pano de saco porque era a roupa que ele usava, comia gafanhoto, comia o favo de mel ali, comia as coisas, e pregava o evangelho e falava para todo mundo que se arrependeu os pecadores. Tanto é que depois os líderes religiosos foram lá ter com ele para saber quem ele era. Me diga quem você é Elias, você é quem, você é Jesus, você é o Cristo? E ele falou, não sou nada disso. E ele anunciou quem ele era. E aí depois eles foram falar de se arrepender, eles foram de ser batizado, e ele falou assim, vai se arrepender primeiro. Ou seja, um profeta de Deus, aquele que traz o evangelho de Deus, tem uma vida santa e reta com Deus, não que ele não seja pecador, porque todos nós somos pecadores, amém? Até João Batista tinha seus pecados, mas ele estava dizendo ali, vamos nos arrepender então. Qual que é o convite de Deus nessa noite para nós? Se arrepender dos pecados. Porque se nós não nos arrependermos, se nós não deixarmos o pecado de lado, aquele pecado, você sabe, aquele lá que fica meio oculto, sabe? E a palavra de Deus diz que nada fica oculto nos olhos do Senhor. Então assim, vamos se arrepender de uma vez, porque pode ser que você e eu não tenhamos tempo. Jesus pode voltar num piscar de olhos. E como que vai fazer? Pega a gente de calças curtas. Olha que é muito forte, ainda mais você jovem adolescente e que está passando por uma fase de transição de identidade. Porque às vezes o mundo aí fora está lançando informação na sua cabeça, ainda mais nessa quarentena aí, que muitos ficaram às vezes meio ocioso e ficou meio assim, disperso. Não é porque não tem culto presencial que não tem culto na casa, que não tem encontro com Deus. Temos que ter encontro com Deus. E temos que nos arrepender. Temos que ser João Batista. Mas aí tem um caso. Para ser João Batista também tem que arrepender do pecado. Ser o primeiro a bater no peito e falar assim, eu estou me arrependendo aqui, eu vou ser batizado no Espírito Santo, eu vou pregar o evangelho agora. Mas tem muita gente que dá aquela desculpa e fala assim, eu não consigo me sair do pecado, então eu também não vou conseguir pregar o evangelho. Isso aí é uma mentira de Satanás, porque nós somos nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Não deixa o diabo te enganar falando que você não tem como pregar o evangelho, porque você é um porco que está no pecado. Não, a gente não é mais escravo do pecado, nós agora somos filhos de Deus.
Amém? Então, fica firme você, jovem, adolescente que está me assistindo agora, você adulto também que está na sua casa aí assistindo uma palavra simples e objetiva. Cadê os João Batistas? Que em nome de Jesus, eu e você possamos ser, sabe, com intrepidez e falar: arrependei-vos dos seus pecados. Claro que Deus, como eu disse, vai dar estratégia para você pregar o Evangelho. Agora a minha pergunta fica: por que nós não estamos pregando o Evangelho? Volto a dizer, porque às vezes nós estamos acariciando aquilo que nós pecamos e fazendo de estimação, e quando vai pregar, o inimigo vem te acusar. Por isso que não prega, porque, sabe, muitos não falam sobre isso. Eu vou falar algo rápido, porque depois a gente vai orar. Só que eu prefiro falar. Eu prefiro pregar. Já muitas vezes foi falado assim pra mim: olha, não fala assim porque fica dando meio que esporrão, é demais, não precisa tanto. Eu prefiro errar por excesso do que pecar de deixar de falar. Eu prefiro um dia chegar na frente de Deus e Deus falar assim: não precisava tanto, pra que tudo isso? Do que chegar um dia e Deus cobrar de mim e falar assim: por que você não falou? Estava na sua frente e você não disse. Estava na sua visão e você omitiu. Quem erra mais é aquele que omite a verdade. Amém? Então nós não podemos omitir uma verdade. Tá vendo que às vezes o irmãozinho tá caindo? Tá vendo que às vezes o irmão chama no amor e fala: irmão, vem aqui, vamos orar junto, vamos se arrepender junto, vamos confessai-vos uns aos outros para que poder ser sarado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado é sarado automaticamente. Você vai sarando as suas feridas. Aí automaticamente Deus vai te curando e você vai sendo curado e curando outras pessoas. Seja curado para curar outra pessoa. Anota essa frase: seja curado para curar outras pessoas, porque Deus quer te usar. A gente acabou de ler aqui em Marcos 16 que ele fala: quem crer em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele fala, antes ele fala, pelo o 15 ele fala: então vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Seja um anunciador do Evangelho de Deus, com ou sem pecado, porque você vai poder se arrepender também. Você tem a oportunidade hoje de ouvir uma mensagem, e olha como Deus é tremendo. Não tem como um dia a gente chegar no céu e falar: Senhor, eu não tive a oportunidade de falar do seu nome, porque não falaram para mim. Isso não dá. É inadmissível, Deus não aceita. Por que Deus não aceita? Porque hoje nós temos aplicativos, celulares, YouTube, vídeos caseiros top, vídeos caseiros mais simples como este, vários vídeos falando do Senhor Jesus, Bíblia online, Bíblia no tablet, Bíblia não sei na onde, Bíblia para todo lugar. E como que a gente fala que a gente não sabe do Evangelho? O Evangelho está escancarado na nossa vida, irmãos. Volto a dizer, prefiro ser taxado de que eu era turrão, como João Batista, do que burrão, igual Judas que traiu Jesus. É grave isso, porque isso é inédito, é minha frase, tá bom? Olha, irmãos, esse jeito meu de pregar, às vezes eu fico pensando assim: Senhor, me usa também, e eu também quero ser mudado, eu quero ser transformado. Então assim, se eu estou pregando nesse jeito hoje, mais solto, mas com muito temor no meu coração, porque assim, arrependei-vos dos seus pecados, porque nós temos muitos pecados, irmãos. Nós temos que se libertar disso, sabe? Para poder pregar o Evangelho para toda criatura. Isso aqui é um mandamento. Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho por toda criatura. Ah, mas Júnior, Deus não vai me levar para viajar, para pregar o Evangelho. A criatura que está do seu lado, irmão. É essa criatura que Deus quer que você salve. Talvez você mesmo, talvez o seu parente, o vizinho. Prega o Evangelho. Como? Anunciando o Evangelho do arrependimento, anunciando o arrependimento, anunciando com sabedoria de Deus o que é mais maravilhoso.
Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, te dar direção de uma forma sobrenatural. A gente é muito inteligente para fazer Instagram novo, a gente é muito inteligente para fazer um canal no YouTube com diversos portfólios. A gente é muito inteligente para fazer tanta coisa. A gente é inteligente demais para pecar. Como que a gente não pode ser inteligente para pregar o Evangelho? Eu vou te falar uma coisa, para pecar tem que ser inteligente, sabia? Porque o cara tem que bolar algo, a pessoa tem que bolar algo para poder fazer algo que é errado, irmão, pelo amor de Deus. Inteligente no bom sentido, sabe? Ou no mau sentido. Porque assim, o cara vai com tanta convicção que aquilo é verdade, que é uma tremenda de uma mentira, é um pecado tão absoluto, que o cara ou a pessoa é, sabe, tão convencedor daquilo que é verdade, e parece que o pecado se faz parte da vida da pessoa, e aí não consegue, vive uma vida, como eu disse, presa ali, não consegue pregar o Evangelho. E a gente tem a obrigação de falar: arrependei-vos dos vossos pecados, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Então, jovem, adolescente Link, vai voltar os cultos presenciais. E o que a gente contou de testemunho? Como chegaremos? Será que a gente vai chegar com um monte de gente? Ah, mas eu não pude sair de casa porque estava em quarentena. Mas vamos pregar o Evangelho em nome de Jesus, seja pelas redes sociais, seja por onde for. Deus está querendo te usar. Só eu e você que não sabe. Amém? Depois dessa palavra, eu quero te cutucar, eu quero te incentivar. Seja um João Batista, ó, tá vindo agora na minha cabeça. Seja um João Batista virtual, então. Como assim? Nós estamos vivendo uma era de mundo virtual, mundo da internet. Amém? Eu duvido que você não tenha uma conta no Gmail ou uma conta no... Porque você tem Facebook, amém? Você tem Instagram, você tem Telegram, você tem YouTube, você tem um monte de coisa, WhatsApp. E dentro dessas redes sociais que você tem, eu tenho certeza que você não tem um seguidor ou um amigo em comum. Você tem inúmeros. Até gente que você não conhece, que você está seguindo porque segue o outro, que segue o outro, que segue o outro. Então, seja o João Batista virtual. Hoje você vai pegar essa mensagem, ou qualquer mensagem que fale do reino de Deus, mas filtre ela, e leve, envie para alguns dos seus contatos. Não é um, é alguns. Envie para várias pessoas. Envie para pessoas para você pregar o Evangelho na sua casa. Você sabia que quando você vai dormir, você clica no botão enviar, a mensagem está sendo mais pregada do que você falando no dia a dia? É verdade. Porque eu e você contam um testemunho, mas se eu gravo o testemunho e mando, espalha vai mais longe que coronavírus. Estou falando sério, é um negócio surreal. Então, em nome de Jesus, tome posse, tome coragem, crie uma estratégia no seu coração, envia para milhares e milhares de pessoas e deixa Deus te usar em nome de Jesus. Quando você menos esperar, você está sendo um João Batista virtual aí nos dias de hoje, nos nossos séculos, e conte testemunho. Olha, eu preguei o Evangelho, não importa como foi a estratégia que Deus te der, Ele vai te usar em nome de Jesus. E aí você vai pregar o Evangelho do arrependimento, você vai se arrepender, você vai ser curado para curar, e você vai anunciar o Evangelho para muitos e milhares de pessoas, amém? Mas primeiro passo, tome coragem, não tenha vergonha, porque se nós tivermos vergonha do Evangelho, um dia Ele se envergonhará da gente. Isso está escrito claramente na palavra de Deus. Nós temos que, nos posicionar e pregar o Evangelho a toda criatura. Se você tem 18 anos, crie uma estratégia para pregar para a galera dos 18, para pregar para a galera do futebol, do skate, para as meninas aí do não sei da onde, da moda, não importa, deixa Deus te usar, beleza? Deus te abençoe, curta o vídeo aí e compartilha.